apenas 5 versos, mas que traz ensinamentos para nossas vidas, que nos garantirá a eternidade com Cristo Jesus. Diz assim o Salmo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor, que está registrada nas Santas Escrituras e que chega aos nossos ouvidos hoje. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo sabe exatamente o que necessitamos nesta hora. Para isso, ó Pai querido, Ele, Senhor querido, deixou o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. E assim eu quero te pedir que Tu faça uso desse dom, ó Pai querido, nesta hora, para que possamos entender a Tua revelação neste momento. Assim te peço agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós lemos um salmo, Salmo de número 15, que é interessante que, mesmo que pareça ser aleatório, o Salmo 14, que nós não lemos, ele trata sobre o homem natural, fala sobre o homem natural, o homem ímpio, o homem néscio, o homem que não teme a Deus, o homem que é incrédulo. E, em contrapartida, logo vem o Salmo 15, que trata sobre o espiritual, o homem espiritual. Conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, eu vou usar já na introdução esse texto, capítulo 2, versículos 14 e 15. Aí nós temos uma definição de como é o homem espiritual. Eu vou abrir aqui, vocês abram aí. Se conseguirem abrir lá antes de nós abrirmos aqui, melhor. Então está lá, capítulo 2, versículo 14, tá, perdão. Versículo 14 e depois o capítulo 3, versículo 1. Capítulo 2, versículo 14 está assim, ó. Ora, o homem natural é o quadro do Salmo 14, tá? Que trata sobre o homem natural. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por isso que diz o néscio no seu coração, não há Deus, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora o capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está tratando com uma igreja que já está formada, uma igreja que já está estabilizada, mas ele faz essa comparativa entre o homem natural, que não discerne as coisas espirituais, e logo ele diz para a igreja que, infelizmente, né, ele não pôde tratar a igreja como espiritual, mas como carnal, porque eles não estavam sabendo discernir aquilo que Deus estava entregando à igreja como responsabilidade. Aí, voltando aqui à nossa introdução, o Salmo 15, ele nos desperta, irmãos, para um tema que está cada vez mais ignorado: o caráter cristão. Caráter cristão está muito ignorado, está muito esquecido.
Ninguém mais fala sobre essas coisas. Eu digo assim, não estou exagerando, nem querendo dizer que aqui é o único lugar que fala, não. Eu digo assim em linhas gerais, tá? Ou posso até corrigir a fala, né? Pouquíssimas igrejas, ou pastores, ou pregadores falam sobre o caráter cristão. A sociedade, irmãos, ela está irreconhecida. Então, o que está acontecendo? Esse assunto, principalmente, está sendo muito ignorado por causa dos maus exemplos que estão sendo externados ou expostos pela mídia social, a respeito principalmente de líderes renomados, que têm produzido muito escândalo ao reino de Deus. Então isso cai em descrédito, as pessoas já não acreditam muito, de maneira que hoje quase que é vergonhoso você dizer assim, eu sou um pastor da igreja. Você fica até receoso de falar, porque já é tido como alguém desonesto, já é tido como alguém mau caráter. E tem sido a causa, é claro que a causa não é a fundamentação para as pessoas saírem, porque Cristo, irmãos, foi quem morreu por nós na cruz do Calvário. E ele não tem nada que desabone a sua conduta. Mas é a causa, entre aspas, de muitas pessoas, ou seja, é a muleta de muitas pessoas estarem desacreditando e se afastando da presença de Deus gradativamente. O mau caráter. Quando nós olhamos aqui, irmãos, independente desse descrédito, que está acontecendo, principalmente sobre os que se põem, ou se encontram em uma posição de liderança, então, a despeito de todos esses escândalos, todos esse descrédito, o assunto que nós estamos falando sobre o caráter cristão, que o Salmo 15 está trazendo à tona, ele sim precisa ser tratado, independente de qualquer coisa que você queira falar, ou defender, ou dizer, não, eu estou afastado, eu não tenho igreja, eu não sou cristão, porque eu vi um homem chamado pastor, eu vi um evangelista, um presbítero, um diácono, ou um crente qualquer, fazendo isso ou aquilo. Independente do que você tenha visto, do que tenha ouvido, esse assunto precisa ser tratado e merece toda a nossa atenção, de acordo com como está no Salmo 15. Então, observa, por que eu porque eu penso, acredito que é um assunto primordial e que precisa ser tratado agora, em meio a tanto descrédito. Porque, irmãos, o caráter cristão, segundo o Salmo 15, que estamos agora lendo, acabamos de ler, o caráter cristão é a credencial, observa, o caráter cristão é credencial de acesso ao tabernáculo de Deus. Não foi assim o verso 1? Senhor, quem habitará o teu tabernáculo? Aí logo a seguir, do verso 2 e seguinte, que é o que nós falaremos agora, aí ele começa a mostrar o caráter cristão, porque a resposta foi, sim, é o homem que pratica isso, pratica aquilo, e tudo relacionado ao caráter cristão. Então, o caráter cristão é a credencial, é o check-in, a credencial que fará você fazer o check-in na entrada do tabernáculo do Senhor. É claro que a tua salvação ela é garantida por Cristo Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Mas, irmãos, quando nós somos salvos, precisamos andar como salvos. Nós já não somos mais deste mundo. Nós temos uma nova vida, uma novidade de vida, e precisamos fazer jus a essa novidade de vida. Então, essa novidade de vida, que é a prática da vida cristã, porque aquele que está em Cristo, nova criatura e tudo se fez novo, As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você passa agora a andar em novidade de vida. E essa novidade de vida é a expressão do nosso caráter cristão. É o ser o sal da terra, é ser a luz do mundo, é ser o exemplo para todas as pessoas, padrão dos fiéis,
como a Bíblia nos diz. Aí observa então, a exigência que nós temos aqui a partir do verso 2 ao verso 5, a exigência aqui, ela é mais ética do que religiosa. Porque a impressão que dá que nós precisamos ser muito religiosos para chegarmos ao céu. Por isso que alguém disse assim, que toda religião leva a Deus. Não, a exigência bíblica no Salmo 15, dos versos 4 a 5, ela é mais ética do que religiosa. Ou seja, porém, a religião, com a sua importância que ela tem para nós, é o terreno em que a ética florescerá. Como eu posso mostrar minha ética cristã sem estar em uma religião? Eu estou em Cristo, mas eu preciso manter uma vida de religiosidade. Por causa de muitos acharem que a religião não é importante, é que muitos hoje estão desigrejados. Nós somos religiosos, eu preciso disso. Eu preciso estar na igreja na quarta, eu preciso estar na igreja na quinta, eu preciso estar na sexta, eu preciso estar no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Eu preciso disso, porque a minha ética cristã, ela florescerá nesse terreno chamado religião. Lembra que Tiago, o apóstolo, ele disse assim, olha, então você me mostra a tua fé sem as obras, mostra a tua fé sem obras. Eu vou mostrar a minha fé pelas obras. O meu justo viverá da fé. E as pessoas só verão que nós andamos corretamente quando nós estivermos praticando aquilo que nos foi dado como ordenanças divinas. Então, o verso 2, que nós já estamos entrando nele. Olha a questão da exigência ética, muito maior do que a religiosa. Irmãos, quem habitará no tabernáculo do Senhor? Essa é a questão. E olha a questão do caráter cristão. Primeiro, aquele que fala a verdade com o coração, não é assim? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, qual é a primeira exigência ética aqui? É falar a verdade de coração. Falar a verdade de coração envolve integridade, que é essa justiça, envolve franqueza e veracidade para com todos. Falar a verdade de coração, segundo está escrito, carta aos Efésios, agora capítulo 4, versículo 15, enquanto ele procura, eu vou continuando falando aqui. Falar a verdade de coração, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Agora, põe o verso 14, o anterior. Porque, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Irmãos, tem pessoas que amam a mentira. Tem pessoas que elas gostam tanto de falar, quanto de ouvir, elas apreciam a mentira, a fala enganosa. E a palavra diz que com amor nós devemos falar a verdade. É claro que tem alguns crentes que, por ser mau caráter, porque o bom caráter, ele fala a verdade segundo o seu coração, fundamentado no amor. Então, o amor é o ingrediente que torna a verdade em bênção, em vez de maldição. A verdade falada sem amor, ela se torna uma maldição. A pessoa maltrata o outro com poucas e boas palavras, aí depois diz assim, eu não tenho papas na língua, eu falo aquilo que vem mesmo.
aquilo que eu tenho que falar. A verdade precisa ser dita. Eurípides, um dos pais da antiguidade, da igreja antiga, da igreja primitiva, ele dizia assim: o sábio precisa ter duas línguas, uma para falar a verdade e a outra para falar o que é oportuno. Você não pode falar a verdade de qualquer maneira. Você tem que saber falar a verdade. Você tem que saber a falar com as pessoas. A ética nos conduz, a ética cristã nos conduz ao amor ao próximo. E o amor não maltrata. Segundo as Escrituras, o amor não maltrata. Então, quando eu falo uma verdade, mesmo que essa seja numa pregação, imagine, eu estou pregando então publicamente, e aí passam as pessoas e eu disse assim: ô cambada de safado, vocês tudo vão para o inferno de cabeça para baixo. Não posso falar essa verdade, irmão. A mesma verdade que traz bênção e não maldição, seria dito assim: olha, se vocês não mudarem de vida, não entregarem suas vidas a Jesus, a eternidade será prejuízo para vocês. E todo bom leitor, que sabe que um pingo é letra, vai pensar assim: ele está me mandando para o inferno. Mas ele vai entender e não vai me agredir, porque ele fala assim: realmente eu estou perdido. Estou perdido sem Jesus. Irmãos, a verdade, a palavra branda, está escrito em Salmo 15, Provérbios 15, verso 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Tenta falar uma verdade nua e crua, sem o momento apropriado, sem a fineza adequada. Não é mentir, não. É a verdade nua e crua, mas sem o momento apropriado, sem a fineza da ética cristã, sem o amor que embasa essa verdade, em casa, o casamento acaba. Os irmãos perdem a união um com o outro. No trabalho, talvez você perca o emprego. A verdade, ela precisa ser dita com moderação. Porque o crente, irmãos, ele precisa ser ético. A ética, ela é fundamental, é o caráter do cristão. Caráter que está em evidência. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Agora, observe uma coisa interessante. Essa é a primeira exigência, falar a verdade de coração. Aí você observou aqui no Salmo 15, como nós falamos, verso 2, aquele que anda em sinceridade. Então, para falar a verdade, eu preciso ser sincero, ou não? Eu não posso ser sincero e ao mesmo tempo mentiroso. Não existe essa possibilidade. É uma incompatibilidade, Então, olha, aí eu preciso ser sincero, preciso praticar a justiça e falar verazmente segundo o coração. Agora, outra exigência ética, que é maior do que qualquer religiosidade, irmãos, é não caluniar e não fazer fofoca. E por incrível que pareça, tanto falar a mentira é pecado, mas nós falamos, falar mentira é pecado. Desde criancinha, já sabe as crianças, mentir é pecado, não mente que mentir é pecado. O pai da mentira é Satanás. E quem é o pai da calúnia e da fofoca? Por acaso é Deus? Continua sendo Satanás, irmãos. Aliás, o nome que nós intitulamos e achamos que é um nome próprio, e aprendemos até a escrever com D maiúsculo, diabo, não é um nome próprio. É uma palavra grega, diabolos, que significa caluniador. Então ele é tão caluniador que deram o nome a ele de caluniador. Você não sabe o nome desse anjo. A gente subentende pela palavra de Deus que seria o Lúcifer, ou seja, um anjo de luz. Mas hoje se tornou um nome até difícil de a gente pronunciar, porque é muito pesado, parece ser muito pesado, que a gente já vê a característica do ser. Agora, o anjo de luz, mas a Bíblia não diz também que era o nome dele, diz que ele era um anjo de luz, portador da luz.
Agora, diz que o nome, aí no caso, por conta do seu caráter, ele ficou sendo chamado de Satanás, que é uma palavra do hebraico, que significa adversário, e ficou conhecido como diabo, que é uma palavra grega que significa caluniador. Olha só, então esse caluniador, ele é o pai de toda calúnia e de toda fofoca. Agora, qual o problema que nós temos aqui? As pessoas de caráter cristão não somente têm que guardar a sua língua, mas também guardar a língua dos outros. Porque uma fofoca ou uma calúnia, ela só cria força quando alguém diz assim, eu vou te contar um babado. Aí você conta logo. Tu fica como um dependente químico. Se a pessoa se distrair e for lá, aí a pessoa, meu Deus, será que não vai contar? Aí já fica tremendo as mãos, né? Irmãos, não é assim que funciona, não. Você tem que guardar a sua língua e guardar a língua dos outros. Aí, olha só, esse homem que eu vou citar aqui, ó, isso aqui é um texto, tá vendo? Ó, um texto, ó. Então, esse homem que eu vou citar aqui, um filósofo não cristão chamado Sócrates, ficou conhecido, todo mundo já estudou sobre Sócrates, né? Filósofo não cristão, filósofo grego não cristão. Mas fica interessante, chamadas três peneiras. Um rapaz procurou Sócrates, ele disse que precisava contar algo sobre alguém. Irmãos, o fofoqueiro se alimenta disso, né? Que coisa, a gente já fica ávido, né? E a pior coisa para um fofoqueiro, irmãos, é uma fofoca interrompida. Ele morre. No meio da fofoca, a ligação cai, a bateria descarrega. Ele morre. Ele entra em pânico. Está arriscado ele sair de lá da casa e ir até onde você está para poder continuar essa história. Por isso que dizem que o fofoqueiro estava vendo uma briga e querendo saber o que estava acontecendo. De repente, um matou o outro. Aí ele também se matou. Falei, essa eu não perco por nada. Ele queria saber o que ia acontecer do outro lado. Então, olha, Sócrates estava lá quietinho na dele. Aí alguém chegou, é assim que chega o fofoqueiro, o caluniador. Alguém chegou para ele e falou assim, olha, eu preciso contar para você algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou, o que você vai contar já passou pelas três peneiras? Aí ele falou assim, três peneiras? Sim, a primeira é a verdade. Primeira peneira. O que você quer contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Porque o fofoqueiro, ele é mestre em dizer assim, ó, eu ouvi falar. O fofoqueiro mais experiente, que é um cristão, de baixo nível no caráter, ele fala assim, eu vou te contar para pedir oração. Não é para falar isso para os outros, não. Mas ele já sabe, e ele está torcendo que quando ele der as costas, você nem lembra de orar e já começa a espalhar. Aí você também vai no mesmo nível e fala, estou te falando só para orar. E aquilo vai espalhando assim, e ninguém ora, mas todo mundo já está sabendo. Aí ele então disse assim, olha, se não for verdade, a coisa deve morrer por aí mesmo. Suponhamos que seja verdade. Se não for verdade, o assunto morre. Mas suponhamos que seja verdade, Sócrates continua, deve antes passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Quem é que conta coisa boa, irmãos? Quem é que liga para os outros tarde da noite para, tem uma coisa boa para te contar? Não. Irmão, se a palavra aqui for boa, as pessoas não ligam para outro para dizer assim, hoje eu ouvi uma boa palavra, mas se eu tropeçar e colocar
Daniel abrindo o mar vermelho, todo mundo vai saber. Pô, o pastor deu um maior vacilão aí. Falou que Daniel abriu o mar vermelho, colocou Moisés lá na cova dos leões. Aí todo mundo sabe. Porque, olha, aí ele pergunta, é coisa boa? Porque, irmãos, essa peneira é a bondade. O que você vai contar é boa, ajuda a construir a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e coisa boa, deverá ainda passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? E arrematou Sócrates: se passar pelas três peneiras, conta. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos e colegas, amigos e colegas. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Aí, é claro, agora é Provérbios 10:14, não foi Sócrates quem falou. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. E qual é o grande mal que eu sei que a fofoca é pecado? Grande mal, sabendo que a fofoca é pecado, é que não há punição para o fofoqueiro. Fofoqueiro nunca é excluído da igreja. Fofoqueiro nunca se converte, nunca. Porque eu acredito e desafio qualquer um dos irmãos que esteja aqui, se já ouviram algum testemunho de um ex-fofoqueiro. Quem já? De ex-ladrão, ex-maconheiro, ex-presidiário, ex-prostituta, ex-travesti, já ouviram tudo isso. Agora, ex-fofoqueiro, ninguém, nem eu. Eles não se convertem. Por isso precisa controlar a sua língua, guardar a sua língua e guardar a língua dos outros também. Sócrates guardou a dele e guardou a do camarada que queria trazer a fofoca. Então, voltemos aqui. Não caluniar e não fazer fofoca, tá? Irmãos, o pecado deve ser tratado como pecado. Porém, segundo Mateus 18, 15 a 17. Olha como funciona a questão do pecado. Hoje as pessoas falam assim, nessa igreja tem alguém em pecado. No púlpito da igreja tem alguém em pecado. E daí? Você não está falando nada. Olha como o pecado deve ser tratado. Não é com fofoca, não é com calúnia. Pecado tem que ser tratado assim. Jesus ensinou isso aí, ó. Ficou registrado por Mateus, no capítulo 18, verso 15 do seu evangelho. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Mas quando ele peca contra mim, aí eu vou para o Joel. Joel, pô, o irmão fez isso comigo. Aí o Joel, que tem vamos dizer assim, uma certa afinidade comigo, nem vai procurar saber, já fica com raiva daquele irmão. Pô, aquele irmão vacilão, hein? Se o irmão peca contra mim, eu tenho que ir até ele, repreendê-lo, entre eu e ele. Pô, irmão, que isso? Você vacilou comigo. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Isso vale daqui para lá e de lá para cá, tá, gente? É mão dupla isso aqui, via de mão dupla. Verso seguinte. Mas se não te ouvir, aí sim, aí eu vou espalhar para todo mundo. Se ele não me ouvir, eu vou espalhar. Não. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, claro, que aí você não vai levar o fofoqueiro. Você não vai levar o fofoqueiro.
Fofoqueiro está especulando, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo dentro da igreja, porque eu vi o irmão falando um pouquinho mais alto com aquele outro lá. Aí você leva 1 ou 2 irmãos de confiança, pessoas de confiança, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Chamo um, pode ser um, mas pode chamar mais um, 2 irmãos, para ficar melhor ainda. Aí vou, irmão, vem comigo aqui. Aí eu vou conversar o mesmo assunto com a pessoa, agora com testemunha. Aí vai o verso seguinte. E se não as escutar, agora eu tenho testemunha, não é a minha palavra contra a dele. E se também não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aí, ó, desligamento. Mas antes eu tenho que falar com a pessoa, eu tenho que levar testemunhas e eu tenho que levar, então no caso aí, a pessoa vai levar o conhecimento, vamos dizer assim, ministerial, e o ministério vai resolver, não, essa pessoa não pode ficar. Porque a pessoa está com o coração endurecido. Aí exclui a pessoa do rol de membros. Mas quem caluniou? Ninguém caluniou. Agora imagine que seja diferente do jeito que nós estamos acostumados no século 21. A pessoa erra, você não fala com a pessoa, e às vezes, sabe qual é o problema, irmãos? É que a pessoa pode errar involuntariamente. Existem pessoas que erram voluntariamente, ele te maltrata, ele fala poucas e boas e te dá uma volta, um calote, alguma coisa. E existem pessoas que maltratam, erram contigo involuntariamente, ele não sabe que errou, cometeu um erro sem saber que cometeu, mas você não procura ele, aí você já sai espalhando, aí o problema vira fofoca, aí vira calúnia. Aí aquela pessoa que errou involuntariamente passa a ser vítima, passa a ser alvo de inimizade de muitas pessoas, que ele não sabe o que está por trás disso. Ele não ouvir os dois lados, não sabe o que está acontecendo. Aí, nesse caso, só tem uma solução. Quando você tem razão e aparentemente perdeu a razão, aí você entra no contexto de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que Jesus falou assim: bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós. Porque aí a seu tempo Deus fará provar e vir à tona a verdade a esse respeito. Quem é justo e quem é injusto. Quem errou e quem está correto. Mas é só no tempo de Deus, é lá na frente. E nós, às vezes, não temos paciência. Irmãos, eu aprendi na palavra de Deus a não me defender. Parece que eu tenho sangue de barata, né? Parece que eu tenho sangue de barata. Eu tenho sangue de barreto, não é de barata não, né? Mas parece que é de barata. Irmãos, eu aprendi a não me defender. Se eu tiver com a razão, eu não entro na causa para me defender. Eu espero o momento de Deus. Porque a verdade sempre vem à tona. A mentira sempre tem pernas curtas. Cedo ou tarde ela será descoberta. Então, evita a calúnia, evita a fofoca, guarda a tua língua, guarda a língua dos outros, porque a palavra de Deus está escrita aqui que nós lemos, agora volta aqui. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo. E não tem coisa pior. Isso você tinha que sentir na pele, como todos nós temos que sentir. Tem alguma coisa pior do que quando você ouve dizer que tem uma pessoa que você considera que é amigo que está falando mal de você? Irmão, Jesus suportou a traição de Judas. Mas não é todo crente que suporta.
Então, às vezes, maltrata, às vezes, se fere, e às vezes vai até matar a pessoa. Nem todo mundo tem o suporte espiritual que Jesus teve para poder combater esse assunto. Portanto, irmãos, se você não sabe, não defenda a causa de ninguém. Não entre numa briga que não é sua. O que passando toma um cão pelas orelhas, ou melhor, o que se intromete numa questão alheia é como o que passando toma um cão pelas orelhas, será mordido. Algum prejuízo você terá. Então, olha, aí diz aqui, não difama, nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não crie partidos. Não crie partidos. Já pensou se o pastor tivesse partido, irmão? Não, com aquele irmão ali eu falo, com aquele outro eu não posso falar, com aquela irmã eu falo, com aquele outro eu não posso falar. Aí eu ia ficar assim, ó, falo com quem agora? Irmãos, eu não posso ter partido. E por que você tem partido? Só por não ser pastor? Eu estou falando a condição de pastor. Mas antes de ser pastor ou qualquer outra classificação no reino de Deus, eu sou cristão igual a qualquer outro cristão. Eu preciso desta credencial do bom caráter. Senão eu não entrarei. Lembra que Jesus usa uma expressão que naquele dia muitos chegarão e vão dizer assim: Senhor, profetizei em teu nome, vai mostrar a credencial de profeta. Eu preguei, eu orei, curei, fiz, aconteci, vai mostrar credencial de profeta, curandeiro, de evangelista, vai mostrar credencial de tudo. A única credencial que é exigida na porta do céu, ele não vai mostrar, que é ser um bom caráter. O Senhor fala para eles assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque o que o Senhor requer do crente é que ele tenha um bom caráter. Agora observe uma coisa: não prejudicar ninguém, está no verso de número 3, não prejudicar ninguém. Está escrito assim, olha, aquele, ainda que é prejudica, no mesmo verso, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Não prejudica ninguém, irmãos. Crente não pode levar prejuízo e nem dar prejuízo. Tem pessoas que dão prejuízos, irmãos, às outras pessoas, e elas riem quando dão prejuízo às outras pessoas. Olha, Levítico capítulo 19, agora é Levítico capítulo 19, o versículo de número 15. Aí depois nós vamos ao outro extremo, que é Marcos capítulo 12. Mas Levítico capítulo 19, olha a lei de Moisés, prescreve nas entrelinhas isso aí, ó. Não farás injustiça no juízo. Não respeitarás o pobre e nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Quer dizer, a balança não pode pender para cá, que a gente às vezes tem uma tendência, né? Se eu sou pobre, quero defender a causa do pobre. Se eu sou rico, quero defender a causa do rico. Ou então eu estou no meio aqui como um juiz, aí eu vou pender minha balança para aquele que eu achar. Não. Você julgará com justiça o teu próximo, para não dar prejuízo nem ao rico, nem ao pobre, nem a quem quer que seja. A nossa vida, irmãos, ela tem que ter, vamos dizer assim, uma fineza na nossa ética cristã, que é o caráter do cristão que nós estamos falando, a ponto de o apóstolo Paulo escrever carta aos Coríntios, e ali tinha crente pobre e crente rico, tá? Na igreja de Corinto. Aí Paulo escreve assim para eles, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 30 e 31. Paulo escreve para eles: irmãos, eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Aí olha o 30, portanto, quer comais, quer bebais, coisas comuns da vida, né?
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Olha o verso 32. Portai-vos, olha aí, quando fala portai-vos, é a ética, é a conduta cristã. Portai-vos de modo, ou seja, olha o teu caráter cristão. Portai-vos de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Ou seja, a minha conduta de não prejudicar a ninguém não é só dentro da igreja, não. Judeus, gregos, que são os gentios, e o povo de Deus, que é a igreja de Deus. Irmãos, em todo lugar, eu tenho que ter uma conduta que não traga prejuízo para as pessoas. Na empresa eu não posso gerar prejuízo, na escola eu não posso gerar prejuízo, na vizinhança eu não posso gerar prejuízo. Tem pessoas que geram prejuízo, irmãos. Não é que sejamos perfeitos, estamos caminhando para a perfeição em Cristo. E nessa caminhada para a perfeição, eu preciso tomar cuidado. Aí às vezes não tomamos cuidado. Aí você vai na onda de Satanás, que Satanás inventa umas palavras que a priori parece assim coisa legal, jargão. Aí até o crente começa a usar isso. Ninguém tem nada com a minha vida porque ninguém paga minhas contas. Ninguém paga minhas contas. Ninguém tem nada com a minha vida. Então eu pago as minhas contas. Vai pagar minhas contas? Não, então tu não tem nada com a minha vida. Irmãos, a vida do crente é um livro aberto. Todas as pessoas precisam olhar para nós. Aí vai o outro e coloca lá, se o vizinho fosse bom, não precisava ter muro na casa. Olha só, há vizinho mais chegado que o irmão. Agora, você precisa ser o bom vizinho para que o outro também seja. De repente, o problema não está lá, está aqui. Já ouviram uma história de uma mulher que todo dia, que fofoqueiro é assim, né? Nunca é um bom vizinho. Aí ele diz assim, todo dia ela olhava, aí todo mundo que chegava na casa dela, a casa dela ficava no cômodo de cima, aí dava lá para casa do vizinho assim, no quintal. Aí toda vez ela chegava alguém, ela, vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui. Aí mostrava assim, ó, ah lá que roupa encardida, a vizinha não sabe lavar roupa. Aí começava a meter um malho. Um dia deu uma doideira lá no marido dela quando ela estava fora de casa, e ele foi fazer uma faxina geral e limpou, lavou todas as vidraças. Aí quando ela ia passando e viu o quintal da vizinha, a roupa branquinha, era a vidraça que estava suja. Jesus não falou isso? Tira o argueiro que está no teu olho, a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. E nós achamos que uma trave no olho, né? Achamos que o problema é o nosso irmão. Irmãos, não prejudique pessoas. Não dê prejuízo. Olha, seja uma pessoa honesta em tudo que você faz. Tem pessoas que são desonestas. Tem pessoas, irmãos, que se elas tropeçarem na porta ali do banco, ela quer processar o banco. Se vai processar, vai na porta de uma loja, às vezes a lojinha já está indo mal das pernas. Aí tu tropeçou na porta da loja, aí vai processar a loja. Agora, você cai no banheiro, aí se quebra, se arrebenta e não processa ninguém. Não era para cair dentro de casa, né? Ou então era para processar pelo menos alguém dentro de casa. Foi você, ô mulher, que não lavou direito, né? Se bem que uma vez ela tentou contra a minha vida, né? Ela jogou um produto, um líquido lá no chão, né? E eu caí, irmãos. Caí, mas eu segurei, né? Foi um anjo que segurou, ó. Eu caí, mas aí eu olhei para ela assim, eu falei, não, dessa vez não, né? Então, não, mas ela jogou um produto, eu estava cochilando no sofá. E eu nunca levanto descalço, é a coisa mais difícil que tem. Aí eu levantei descalço. Aí pisei naquele líquido lá e caí, mas Deus me deu graça e glória. Não quebrei nada, ainda vim para a igreja. Então, olha, irmão, mostrar respeito a todas as pessoas. Mostre respeito ao vizinho, irmãos, independente do credo religioso dele. O respeito é a todas as pessoas.
Eu mostro respeito a todas as pessoas, não importa o credo da pessoa, o nível de fé, não importa se a pessoa se é feia, se é bonita, o respeito é a todas, não importa se é criança, não importa se é homem, se é mulher, o respeito tem que ser a todas as pessoas. Isso nós aprendemos nas Escrituras. Capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo 17, aí Jesus traz uma palavra de ensinamento aos discípulos. Jesus está há 3 anos moldando o caráter. Aí ele disse assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Porque qual dos judeus queriam respeitar César? A única coisa que eles desejariam era a morte do imperador. Eles estão prestando tributos ao Império Romano. Jesus fala, não é assim que funciona não. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Irmãos, respeito e honra a todas as pessoas. O apóstolo Paulo trata isso no capítulo 13 aos Romanos. Aí ele fala, dai honra a quem tem honra, não é assim? Respeita quem é respeito, honrai o rei, honrai a todos. Honra todas as pessoas, respeite todas as pessoas. Tem gente que não respeita criança, tem criança que não respeita adulto, tem gente que não respeita a pessoa que professa uma outra crença, né, uma outra fé, não respeita, ele trata com desdém aquela pessoa. Tem gente que não respeita as pessoas que são pobres, não respeita o deficiente, não respeita. Tem gente que não respeita nada, não respeita. Se for rico, ele não respeita porque ele acha que todo rico é soberbo. E é uma inverdade, porque existem muitos pobres mais soberbos do que ricos. Tá? Tem pobre aí que é nojento, irmãos. Nojento, né? É soberbo mesmo. Ele acha que é alguma coisa. Ele pensa que é alguma coisa. Então, mas todo mundo precisa ser respeitado. É um princípio ético do cristão. Respeitar a todas as pessoas. Respeita o vizinho, irmãos. Aí tem pessoas que não respeitam. Tem pessoas que querem comparar. Tem igrejas, vamos colocar assim no coletivo, tem igrejas que não aprenderam a ética cristã. Aí o vizinho, ele tem lá um barzinho, aí ele coloca uma música alta, né? Aquela música, aquele funk alto, né? Que quem escuta funk, irmãos, isso já é verdade, isso aí é uma coisa, é verdade. Nunca uma pessoa que gosta de funk escuta só ele. O negócio é tão ruim que ele quer compartilhar com todo mundo. Ele diz assim, pô, se eu tenho que sofrer, todo mundo vai sofrer comigo. Todo mundo que escuta funk escuta coletivamente. É verdade, não é? Não importa se tem palavrão ou se não tem, todo mundo vai ter que escutar, vai sofrer comigo. Agora, a igreja não pode se comparar. A igreja é ética, irmãos. Não, agora é minha vez. Aí coloca a caixa de som desse tamanho lá na rua e perturba o sono do vizinho no domingo à tarde. A gente se preocupa, eu falo aqui com o Antônio, né? O culto ao ar livre, irmãos, que nós fazemos, ele precisa sim alcançar as pessoas que estão dentro de casa. Mas nós fazemos um culto às 16 horas da tarde. E ainda tem pessoas descansando que no domingo é o único dia que tem para descansar. E elas não têm o hábito que nós temos. Aí se você exagerar no som, você pode perturbar a pessoa em vez de ser uma bênção e ser uma maldição naquela casa. Nós não podemos fazer comparações assim. Não, tá vendo? Aí todo mundo reclama, ninguém reclama quando é lá que está batendo, não. Aí a igreja também, vamos fazer uma vigília aqui, arrebentar. Não, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Nunca fiz uma vigília aqui e nunca pretendo fazer. E se um dia nós fizermos, tem que ser pela orientação de Deus e não vai ter instrumento. Porque eu não estou aqui para acordar o vizinho que está do lado aqui e o outro para acordar aqui. E detalhe, antigamente fazia-se vigília de sábado para domingo. Aí o domingo ainda tinha que o crente ir para a escola dominical. Aí agora faz de sexta para sábado. Tu sabe que tem um montão de gente que trabalha sábado, inclusive eu. Né? Nós trabalhamos no sábado, Antônio trabalha no sábado, Roberto às vezes trabalha, nem sempre, né? Ele ali, o Rogério já está aposentado.
Marcelo, não sei se trabalha sábado, Marcelo? Também trabalha no sábado. Então, aí nós vamos cansados para o trabalho, quando alguém passa a noite batucando. Mas tudo bem, não tem o discernimento de Cristo, não são éticos. Agora, eu sou ético, eu tenho um pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Eu quero ir para o céu, sou um cidadão do céu. Então, eu não posso perturbar o vizinho. Não posso, irmãos. Não podemos ser coniventes com erros. Mas nenhum desses vizinhos aqui pode reclamar da gente. Ó. A nossa igreja não é barulhenta. A nossa igreja tem um padrão, então esses vizinhos, eles nos respeitam e nós os respeitamos. Nós os respeitamos. Agora, eles precisam da salvação? Sim, assim como nós precisamos. Como nós já alcançamos a graça, vamos manter a ética, irmãos. Vamos manter a ética cristã. E olha, observe uma coisa interessante. Também é preciso, segundo o verso 4, já estou quase encerrando. Aí também é preciso, olha, odiar o mal e honrar a retidão. Irmão, o crente não pode amar o mal. O ímpio ama o mal, o crente ama o bem. Aliás, odiar o mal e amar o bem é o temor de Deus, né? Então, olha, aquele a cujos olhos o malvado, réprobo, né, nessa versão, é desprezado, é malvado, homem mau. Tem pessoas que amam o homem mau, irmãos. Os malvados, na sociedade em que vivemos, são heróis. Que coisa, quem faz o bem é desprezível aos olhos das pessoas. E às vezes até crente admira aquele que é malvado. O malvado, irmãos, um crente ético, ele não ama o mal, ele detesta, ele odeia o mal, e ele ama o bem, a retidão. Então, olha, Atos capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro, ele falou assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque se os homens são maus, ele fala, eu prefiro obedecer a Deus, amar o bem e não o mal. Olha o que diz Salmo 97, verso 10. Salmo 97, verso 10. Aí está escrito assim, ó, vós que amais ao Senhor, está falando de crente então. Crente ama ao Senhor ou não? Quem ama Cristo aqui? Então é para nós mesmo. Então nós, vou até transliterar, nós que amamos ao Senhor, odiamos ou odiaremos o mal. Ele guarda as nossas almas, ou seja, as almas dos seus santos, e ele os livra das mãos dos ímpios. Não compartilhe com o mal, irmãos. Não compartilhe com o mal. Não faça parte daquilo que é errado. Tombou um caminhão na tua comunidade, não pega uma lata de salsicha. Aliás, também um camarada ir para o inferno por causa de uma lata de salsicha, né? Pelo menos pegava um filé de peito lá de frango, né? Agora, não sabe nem pecar, né? Aí vai para o inferno por causa de uma lata de salsicha. Então, mas não pegue nada, não pegue, não compre aquilo que não é devido ao cristão comprar. Não participe. Aí a pessoa chega em casa, uma benção, olha só, Deus tem me abençoado, mandou a fartura para cá. Aquilo foi Satanás que mandou, irmãos. Satanás que mandou. Deus não manda nada de caminhão tombado. Não manda. Então, irmãos, olha, tu vigia a tua vida. O crente não pode, irmãos, praticar o erro. O crente tem que evitar o mal, né? Ele não pode acrescentar mal. Tem pessoas, como eu disse aqui um dia, eu perdi meu carro, irmãos. O primeiro carro que eu perdi, acho que foi o primeiro, né? Quando eu fui roubado aí na rua, né? Passei, os camaradas me ganharam. Aí tinha um jovenzinho daqui da igreja, falou, pastor, se quiser, eu falo lá com o dono lá do movimento. Olha só, irmãos, crente não participa disso não. Que dono de movimento? Você tem 2 joelhos, dobra os joelhos e ora ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tá? Ninguém é dono de nada aqui não, movimento. Eu vou envolver minha vida cristã, irmãos,
eu tenho que me ausentar do mal, irmãos. Ficar longe de tudo que for coisa ruim e amar o bem, tá? Então, olha Amós capítulo 5, versículo 15, aí vamos passar para o último ponto, que é o último verso. Então, Amós capítulo 5, profeta Amós capítulo 5, verso 20. Ainda, capítulo 5, verso 15, perdão. Ainda dentro desse assunto aqui, que você deve amar, odiar o mal e honrar a retidão, tá? Está escrito: odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José. Por que Deus não estava solapando Israel, descendente de José? Porque Efraim principalmente, né? Porque eles estavam amando o mal e odiando o bem. Estava gostando de fazer o mal. Porque a nossa natureza carnal, ela não gosta de fazer o bem, ela gosta de fazer o mal. Quem é que ensina uma criança ou um adolescente a fumar? Quem é que ensina? Quem é que ensina uma pessoa a experimentar o crack? Não foi os pais que ensinaram. Ele se envolveu, por aí vai nesse caminho, daqui a pouco sai envolto lá. Então, odeie o mal, irmãos. Amo o bem. Faça aquilo que é certo, faça aquilo que é direito. Respeite as pessoas, E olha, tem que ter palavra. O crente tem que odeia o mal e ama o bem. Ele é um crente de palavra. Lembra que nós falamos aqui? Aí está escrito aqui no verso 15, mas eu vou falar então daqui a pouco, tá? Tá, mas é aqui mesmo, verso 4, eu tenho que passar para o 5. Aí diz assim: aquele que mesmo que jure com prejuízo seu, não muda. Crente não pode mudar a palavra. E tem um montão de crentes, principalmente profissionais liberais, que são pedreiro, marceneiro, carpinteiro, gesseiro, etc., aquela coisa toda, Aí ele chega e fala assim, te dá um orçamento. Aí quando ele começa a trabalhar, aí ele começa a reclamar. Vi que eu vou levar prejuízo nessa obra. Levei prejuízo. Quero te falar aqui, chefe, que eu cobrei errado. Acrescenta mais R$500 aí nesse orçamento. Não, depois que você falou, problema seu. Problema seu. Se você deu uma palavra, irmãos, é aquela palavra. Acabou. Não é nem pela questão da lei do consumidor, não. Deu a palavra, é aquela palavra. Agora, tem pessoas que são aproveitadoras. Elas são indecentes. Como eu já usei uma expressão aqui, hoje uma pessoa sabe que um azeite aí está cerca de R$45, né? Um azeite mais ou menos. R$45. Não é aquele que tem na sua casa, não, que é aquele de R$90, não, nada disso. É aquele comum. Aí 45. Aí você vai lá, aí vê uma etiquetinha que erraram, alguém errou e colocou lá R$20, só aquele que está com R$20. Aí você leva aquele com a etiqueta na maior cara dura, e leva e fala assim, eu quero pagar esse que está aqui, você não sabe que ele não custa R$20? E você acha que Deus está com a mão te abençoando? Seja sincero, irmão, chama a pessoa, o remarcador lá, diga assim, aqui, está errada essa etiqueta aqui, troca antes que venha alguém aqui e te causa um problema. Aí você vai com a etiqueta certa e paga os R$45. A Bíblia, irmãos, nos ensina a sermos honestos, a sermos justos. Não, mas aí eu vou chamar aqui a polícia, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você é injusto. Você está amando fazer o mal, prejudicando pessoas. Tem pessoas que dão um arranhãozinho no carro, ele quer que conserta tudo, Antônio. O carro já está todo esbagaçado, não tem farol, não tem retrovisor, não tem nada. Aí até a falta de polimento, ele fala que foi por causa daquela batidinha. Aí como é que ficou meu carro fosco aqui, queimado do sol. Por causa daquela batidinha. Irmão, seja justo, seja justo. Seja justo com aquilo que Deus... Não traga prejuízo aos outros. Seja muito justo, tá? Então, dê uma palavra. Você é um crente, irmãos. Não, meu irmão, foi só isso aqui, acabou. Eu quero só isso.
Foi isso aqui que prejudicou? É só, não quero mais nada seu. Pronto, é só isso aqui. Acabou, você vai levar lucro com isso. Agora, para finalizar, olha o verso de número 5. É que você precisa administrar as tuas posses materiais ou terrenas com integridade. Não pode ser de qualquer maneira, não. Olha aqui, está escrito: aquele que não empresta seu dinheiro com usura, mas ele empresta. Outra coisa. Aí o crente usa isso aqui e fala assim: então o crente não pode emprestar com juros. Não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui. Quando tem um preceito lá na lei de Moisés, para Israel, ele fala assim: não emprestarás com juros para Israel, para o teu irmão. Agora, para aquele que está lá fora, você pode colocar um juro em cima. Então eu sou um agiota. Não. Agiota é aquele que coloca juros abusivos. Você pode me pedir um dinheiro emprestado, mas isso aqui é só uma hipótese, tá, irmão? Por favor. Não leva isso a sério não agora. Aí você me pede um dinheiro emprestado, aí vamos dizer que eu tenho um dinheiro na aplicação, né? Na aplicação está dando aquele juro por mês. Aí então você me pede dinheiro emprestado. Aí eu falo assim: tá bom, meu irmão, tá aqui, ó. Mas você vai me pagar com X, porque é o juro da aplicação, a correção da aplicação. Porque uma vez que eu tirei de lá, ele deixou de ser corrigido. Então é justo que eu pague a quem me emprestou a correção que estaria acontecendo lá, se estivesse aplicado. É justo da minha parte. Agora, se o irmão quiser, não, irmão, você só me paga isso aí que você está me devendo, só isso que eu quero, já está de bom tamanho. Agora, se o irmão falar assim: irmão, vou tirar da poupança, vou te emprestar, mas ele rende, vamos dizer assim, é 1,5%, então vou te cobrar esse 1,5%. Irmãos, alegre-se no Senhor, que esse irmão não é agiota. Agora, se ele falou assim: tu vai me pagar com 10%, ora por ele que ele é agiota. Então, mas a Bíblia não diz para não emprestar com juros. A Bíblia diz para você não ser usura. Aí o usura seria o agiota. Juros abusivos, cresce o olho. Agora que eu vou enrolar essa vida aí, vou enriquecer nas costas dele. Não, por isso que a gente não deve procurar agiota para pegar empréstimo, tá? Não deve, por favor, irmãos. Às vezes você procura um agiota, às vezes o empréstimo que você vai fazer num banco seria menor o juro do que no agiota. O bom mesmo é não pegar emprestado em lugar nenhum, porque o que pega emprestado é escravo de quem empresta, segundo as Escrituras. Mas observa uma coisa aqui. Então o que está escrito aqui? Nem recebe subornos contra o inocente. Suborno, irmãos, é pecado tanto para quem recebe quanto para quem dá. Parou na blitz, seu carro está errado, documenta ele. Tua habilitação está atrasada, ajusta ela. Mas eu estou sem dinheiro. Ande a pé, ande de Uber, mas não vá de carro. Sabe por quê? Se parar, você já está errado com Deus, porque está andando irregular, com o carro ou com a habilitação. Aí quando para, eu ainda dou uma gorjeta lá. Eu errei mais ainda, o meu pecado vai só aumentando. Crente, se estiver errado, ele tem que ser sincero com a pessoa. Eu não ando sem documento, não ando. Só se eu esquecer, como já aconteceu, naquele tempo não tinha carteira virtual, agora ainda tem, né? Aí eu saí daqui para pregar lá em São Pedro da Aldeia. Depois que eu preguei, ainda bem que foi depois que eu preguei, quando estava voltando, que eu bati a mão na carteira assim, aí, não sei por que cargas d'água, aí eu vi que não tinha documento. Não peguei a carteira, não tinha documento nenhum. Lá em São Pedro da Aldeia, já voltando. Voltei tranquilo, preguei lá, foi tudo tranquilo e voltei tranquilo. Mas, se eu sou parado numa blitz, eu ia expor a verdade do caso. Não ia mentir, não. E nem ia oferecer dinheiro. Mas aí, então o carro vai ficar. O carro fica. O carro fica. Que é mais justo você falar assim: não pode cumprir o seu dever, cidadão.
autoridade, né? Mais justo do que você enfiar a mão no bolso. O que a gente pode fazer aí? Vamos conversar ali atrás. Não. Aí tu vai conversar lá atrás para ninguém ver e Deus está lá te esperando já. Só olhando assim, com um olhão desse tamanhozão assim, ó, como chamas de fogo, olhando você sendo injusto, maldoso, desonesto e prejudicando aquela vida que já está no suborno.